Seja bem-vindo, bem-vinda a este canal de Humanidades e Formação na Saúde. E neste vídeo de hoje eu vou explorar um tema cada vez mais presente na prática do cuidado em saúde: o prontuário eletrônico. Será que essa ferramenta realmente muda o cuidado em saúde? À medida que a tecnologia avança, essa ferramenta digital tem ganhado espaço, né, nos ambulatórios, nos hospitais, nos consultórios, facilitando o acesso às informações dos pacientes e promovendo uma visão mais integrada do cuidado. Mas será que essas mudanças se traduzem em benefícios concretos para a atenção e para a relação entre o profissional e o paciente? Bem, vamos comentar alguns desses impactos, né, as possibilidades e os desafios que o prontuário eletrônico traz para o cuidado em saúde. A história clínica, porque a gente começa a pensar na história clínica dentro do prontuário eletrônico. Então, a história clínica ela pode ser apresentada em dois tipos de formato: em formato escrito ou em formato eletrônico. Embora o objetivo na nossa disciplina de semiologia médica seja a preparação do documento escrito, é interessante comentar alguns elementos sobre o histórico, a história clínica em formato eletrônico. Então, a história clínica informatizada economiza tempo, não há dúvidas disso, e permite uma comunicação em rede, mas é claro que os custos são maiores, naturalmente, e se não houver segurança, né, do computador, uma segurança adequada, é possível perder o alcance de um dos aspectos éticos fundamentais, que é a confidencialidade, que se baseia no direito que as pessoas têm à privacidade e à reserva de todas as informações relacionadas à sua saúde. A influência do contexto clínico no paciente é muito difícil de capturar somente com a gestão, né, de informações em um banco de dados. Além disso, todos os programas têm as suas limitações e se reconhece que a informatização da história clínica é uma das pendências da informática médica como uma disciplina. Então, a informatização dos prontuários representa uma evolução significativa na organização das informações em saúde. No campo clínico, seus principais objetivos são facilitar a organização, o armazenamento e o acesso aos dados dos pacientes. Isso promove uma integração mais eficaz entre os profissionais de saúde envolvidos no cuidado daquele paciente e otimizando a coordenação desse cuidado entre os profissionais. Esse sistema visa também ao aumento da segurança do paciente, reduzindo erros de prescrição, evitando a solicitação de exames desnecessários e apoiando o aprendizado contínuo dos profissionais e também dos estudantes da área da saúde, estudantes graduandos ou estudantes pós-graduandos. Além disso, acredita-se que a prevenção e o acompanhamento de doenças crônicas não transmissíveis se beneficiem da implantação de protocolos clínicos que são facilitados pela informatização. E no âmbito da gestão, os prontuários eletrônicos fornecem dados essenciais, né, para o gerenciamento dos sistemas de saúde, com destaque para informações epidemiológicas e de uso de recursos que são fundamentais para o planejamento e a tomada de decisão.
Então, espera-se tanto uma redução de custos no setor de saúde, embora o prontuário eletrônico acabe considerando só esse aspecto, o prontuário eletrônico seja mais caro do que o prontuário tradicional, mas acaba otimizando recursos no sentido de que o planejamento e as tomadas de decisão serão mais precisas, mais fáceis também de compartilhar, né, com outros profissionais. Então, espera-se também uma redução de custos no setor de saúde, impulsionada pela diminuição de erros, pela maior coordenação dos cuidados, pelo monitoramento eficaz de doenças crônicas e pela ampliação de medidas preventivas. No entanto, alguns obstáculos à adoção dos prontuários eletrônicos têm sido relatados, com destaque para a maneira como a entrada de dados é estruturada. Enquanto os computadores são incomparáveis na manipulação de dados estruturados, essas máquinas ainda não apresentam, digamos, a possibilidade ou a capacidade de tratar textos, né, textos livres. Depende, né, se houver ou não software, mas mesmo assim há muita limitação, não é? Na escritura, não, mas no tratamento, na análise de textos livres. E para objetivos de pesquisa e de gestão, dados estruturados, claro, oferecem muitas vantagens, mas diversos especialistas apontam para o risco de perda de nuances, da riqueza e diversidade de informações quando se tenta codificar um registro clínico eletrônico. Então, esses autores argumentam que a narrativa clínica é um processo ativo no qual o médico ou profissional de saúde reconstrói a história do paciente, tornando-a compreensível e, digamos assim, mais inteligível dentro de sua prática. Então, ao transformar a narrativa dos pacientes em uma entidade, né, digamos, em um texto que é estruturado, o médico pode conseguir intervir de forma mais eficaz. Mas essa narrativa ela vai abranger todas as nuances que estão impregnadas na fala do paciente. Então, primeiro, antes de chegarmos a algumas inferências do que estamos comentando, o conceito de prontuário eletrônico, é bom lembrar disso, vai além da introdução da tecnologia da informação nos registros de dados relacionados ao paciente e à atenção à saúde. Isso significa que a sua denominação depende do nível de informatização aplicado na gestão desse prontuário. Então, a implementação de prontuários eletrônicos no sistema de saúde é um processo de mudança tecnológica bem importante. E a substituição do prontuário eletrônico pelo papel implica que o prontuário deixa de ser o registro de informações com grande senso de propriedade do médico e da instituição e traz também a integração de informações, trabalho em equipe, multidisciplinaridade. Eu devo corrigir aqui, que eu falei na ordem inversa. A substituição do prontuário tradicional pelo prontuário eletrônico, né, faz com que haja uma maior integração de informações, trabalho em equipe, interdisciplinaridade e também deixa de ser um registro de informações com esse senso de propriedade do próprio médico e da instituição onde o paciente está sendo atendido. Então, o desenvolvimento de sistemas de informação na atenção à saúde está modificando certos aspectos da prática clínica e, portanto, o cuidado em saúde e produzindo mudanças
em um futuro próximo, que até é possível que isso exija a participação e o consenso de todos os profissionais implicados na assistência aos pacientes. Não resta dúvida de que a história clínica é o objetivo da informação do paciente e é o suporte para a comunicação entre diferentes profissionais que atendemos. Mas é importante que o reconhecimento da informação terminológica na história clínica eletrônica seja definido previamente para poder haver um processamento e uma exploração posterior desses registros. E as ferramentas para o processamento da informação terminológica, né, dos termos, do jargão na história clínica eletrônica, são baseadas em idiomas documentais que permitem classificar, também codificar as doenças. E a tendência para o futuro será a compilação desses diferentes idiomas documentais que permitirão ao profissional não apenas navegar pela história clínica, mas também acessar bases de dados bibliográficos, né, bancos de dados e ferramentas de ajuda para a tomada de decisão. Então, o papel da história clínica eletrônica na qualidade da atenção à saúde tem sido motivo de inúmeras publicações, com resultados que são variáveis, mas também com diferenças metodológicas que não dá para se fazer uma comparação. Então, os efeitos benéficos mais importantes, segundo o que eu tenho lido, estão relacionados com a maior adesão às orientações de prática clínica e a discriminação de erros na medicação, no ato de medicar. Bem, o uso crescente dessa tecnologia da informação na área da saúde está alterando mesmo certos aspectos da prática clínica, como eu coloquei aqui na forma de uma pergunta que é meramente retórica, como título, o prontuário eletrônico muda o cuidado em saúde? Então, não há dúvidas, não é, que há realmente alterações de certos aspectos. E também que exigem, né, que haja uma participação ativa e o consentimento de todos os profissionais envolvidos no atendimento ao paciente e também do paciente, que é o dono do prontuário. Não há dúvidas também de que o prontuário médico está no cerne de todas as informações clínicas sobre um paciente. Então, ele fornece a base para a comunicação entre diferentes profissionais envolvidos no atendimento a um paciente, a um usuário do sistema de saúde. E é importante que qualquer informação incluída nos prontuários eletrônicos seja definida previamente para que possa ser posteriormente processada e utilizada. Então, as ferramentas para processamento de informações, pelo menos terminológicas, em prontuários médicos eletrônicos, são baseadas em linguagens, não é, de classificação, como disse há pouco. E a tendência é essa, em direção à compilação de diferentes linguagens de classificação para que os profissionais possam não apenas navegar pelos prontuários médicos, mas também acessar bancos de dados, da própria literatura e usar ferramentas que auxiliem nessa tomada de decisões. Então, a influência dos prontuários médicos eletrônicos na qualidade da prestação de cuidados de saúde tem sido um foco, não é, de discussões, de debates, e esse cuidado, né, do paciente, que envolve diferentes profissionais, e é o que acontece hoje, porque a atenção à saúde é uma das áreas em que exige uma atenção interprofissional, precisa de uma coordenação. Então, a coordenação dos cuidados é uma meta central nos sistemas de saúde, principalmente voltada para
aumentar para ampliar a qualidade e a eficiência no atendimento de pacientes com doenças crônicas, que requerem o envolvimento de múltiplos profissionais e serviços. Então, nos últimos anos, pelo menos diversas intervenções políticas, organizacionais, foram rompidas para alcançar esse propósito. Então, essa coordenação é entendida, essa coordenação do cuidado, que na saúde pública ela é exercida pela atenção primária, ela é entendida como uma organização integrada de todos os serviços relacionados ao cuidado em saúde, independentemente do local onde são prestados, de modo que são sincronizados, são direcionados a um objetivo comum e supostamente sem conflitos. Então, quando atingir seu nível máximo, considera-se que o cuidado está integrado do ponto de vista de informação. E, por outro lado, a continuidade do cuidado reflete a experiência do paciente em relação a esse processo. Né? Então, se entre os objetivos do sistema de saúde está a coordenação e está a incorporação de tecnologias de informação e comunicação para atualizar a continuidade do cuidado, então, esse processo de informatização vai contribuir, supostamente contribui para que haja um cuidado mais integrado, já que as informações elas podem ser mais facilmente compartilhadas entre os diferentes profissionais de diferentes serviços. Bem, inicialmente, por exemplo, nos hospitais, né, esses serviços evoluem para priorizar as informações clínicas, principalmente no ato de cuidar. E esse processo é denominado de informatização, né, da camada clínica e dos cuidados clínicos e que visa facilitar o armazenamento e o compartilhamento de informações. Então, os processos, os objetivos de implementar um sistema de informação em saúde varia muito, não é, entre os países, mas existe um consenso sobre a importância de fornecer mais informações aos cidadãos sobre sua saúde e garantir também a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Então, a implementação de registros eletrônicos de saúde nas organizações, de uma forma geral, constitui um processo que implica, né, que a informação clínica, o registro clínico, deixe de ser um registro de informação com uma forte parte, né, ou componente de apropriação do médico e incorpore a integração da informação ao trabalho em equipe. Então, existem muitas funcionalidades recomendadas, né, em relação à informatização do registro do paciente. A gestão, como eu já mencionei, da informação de saúde, a administração de resultados de exames complementares, porque permite a visualização de resultados de diversas maneiras e até de notificá-los automaticamente. Isso já é praticado, né, de uma forma rotineira, entre, por exemplo, clínicas de imagem, de radiologia, ou clínicas de exames bioquímicos ou hematológicos, com o médico que está atendendo lá no seu consultório. Então, isso facilita muito o atendimento. E a administração também de solicitações de exames complementares, de regimes alimentares, receitas eletrônicas, né? Então, isso é um progresso, né? Mas é um processo também complexo e que exige integração de tarefas administrativas e assistenciais. Então, a prescrição eletrônica vai agregar valor ao paciente, ao profissional e à gestão ao reduzir erros nesse fornecimento de medicamentos e de outros insumos, né, da atenção clínica.
O apoio à tomada de decisão, que já mencionei, que melhora a disponibilização de informação ao profissional para tomar a decisão, que deve ser compartilhada com o paciente, o que pode melhorar a adesão também às orientações da prática clínica, lembretes de rastreio, por exemplo, de retornos. Então, há benefícios em várias esferas. E o apoio aos pacientes facilita o acesso ao seu prontuário, permitindo o registro de sintomas que são considerados importantes para a sua terapêutica, o acompanhamento. E a própria autogestão, né, das consultas também. A geração de relatórios destinados à vigilância epidemiológica, que eu comentei no início desse vídeo, para a gestão clínica e indicadores de qualidade, é outra grande vantagem da informatização dos prontuários. A conectividade, que já mencionei, e a comunicação eletrônica, que melhoram a continuidade, né, a longitudinalidade do cuidado, os tempos de diagnóstico podem ser melhor avaliados, o tratamento oportuno e a redução da frequência também de eventos adversos, porque a segurança em relação aos medicamentos também melhora. Então, além disso, assim, a gente precisa lembrar que esse sistema em rede fornece também a possibilidade, não é, de acesso a bases de conhecimento e sistema de apoio à decisão que melhoram a qualidade, a segurança e a eficiência da atenção ao paciente. Mas, de forma geral, a gente precisa também pensar nos desafios ou obstáculos, mas primeiro vamos falar em desafios. O principal desafio dos sistemas de informação é a articulação dos componentes envolvidos, serviços administrativos, serviços departamentais, segurança, prontuário eletrônico clínico, né? Terminologia clínica. Então, a parte administrativa com a parte clínica, a terminologia, por outro lado, que já mencionei, para garantir processos de cuidado e gestão centrados no usuário. Então, é importante lembrar também de outro aspecto que pode constituir também um desafio. Depende do contexto clínico, depende do próprio profissional e do paciente. Porque a coleta da história clínica é um processo dinâmico e reflexivo, no qual o registro da narrativa do paciente influencia a percepção do clínico sobre o quadro de saúde dele. Assim, um prontuário eletrônico ideal deveria incluir também espaço para texto livre, não apenas dados a serem preenchidos ou assinalados de forma estruturada. Isso permitiria que a narrativa do paciente fosse registrada de uma forma mais integral. Que já mencionei essa questão, né, das nuances da narrativa do paciente, que pode se perder dentro daquele prontuário em que há uma linguagem totalmente estruturada. Outro ponto relevante diz respeito à comunicação entre profissionais de saúde. O prontuário deve facilitar esse intercâmbio de informações em formato de conversa, ao invés de deixá-la dispersa em diferentes telas ou páginas sem direcionamento, claro. Então, um desafio é de que o registro à mão oferece ao clínico maior tempo para reflexão e aprofundamento no diagnóstico e tratamento do paciente, o que não aconteceria nesse sistema informatizado, né, que é muito mais veloz, que se por um lado agiliza o atendimento, por outro, diminui aquele contato com o paciente. E tem outro aspecto também importante, que nas minhas leituras também apareceu, que é o uso de sistemas informatizados na sobrecarga
cognitiva do profissional. Então, isso torna necessário que a gente incorpore ferramentas que estimulem o nosso raciocínio clínico, como listas de diagnósticos diferenciais, lembretes, algoritmos, referências, calculadoras de risco e árvores de decisão. Então, essas ferramentas precisam ser integradas de maneira cuidadosa para não interferirem na atenção que é dedicada ao paciente, porque todas essas ferramentas podem ocupar a atenção, o olhar atento do médico, a sua escuta e comprometer a sintonia, a relação médico-paciente, além da sobrecarga cognitiva. Mas, independentemente desses debates, das inovações na prática médica, certos aspectos permanecem essenciais. A prática clínica depende do espaço para a narrativa. E a qualidade da informação não deve ser comprometida pela subjetividade inerente ao relato clínico. Então, a interpretação subjetiva do médico ou do profissional de saúde na análise dos casos, a definição de problemas e de formulação de diagnósticos é fundamental e deve ser preservada, assim como a atenção ao paciente. Além disso, os formatos de prontuário e a própria informatização não deveriam se propor a corrigir o processo de coleta e interpretação de informações, mas sim auxiliar o médico nessa tarefa. Então, a estruturação de uma lista de problemas, alinhada à definição do manejo clínico e ao acompanhamento desse paciente, pode constituir uma estratégia eficaz para a organização do prontuário. Ainda que seja importante que os problemas sejam registrados com rigor e conexões pertinentes, para evitar uma visão fragmentada do paciente, que é disso que estamos todos na área da saúde fugindo. Então, estamos fugindo dessa fragmentação. Por isso, o que importa é que o registro fiel à história do paciente, o registro consistente com a narrativa do paciente, o registro das condutas, da evolução, tenha clareza, tenha a pontualidade necessária, e isso é mais importante do que o formato que é adotado, se é o formato tradicional, à mão, papel e caneta, ou se é o formato eletrônico. Então, só vou falar de mais um desafio que é assim, os prontuários eletrônicos, né, de registros de saúde, como são cada vez mais usados, como parte das estratégias no nosso sistema, né, de saúde, apesar disso, ainda não há uma atenção necessária acerca de aspectos bioéticos desse registro eletrônico, sobretudo em relação à segurança dos dados do usuário. Então, esse problema da confidencialidade, né, que é uma questão bioética, nos faz pensar que existem problemas reais de confidencialidade do paciente, porque há uma maior possibilidade ou facilidade de violação dos dados contidos nos prontuários eletrônicos. Então, há necessidade também da implantação de sistemas de segurança que visem resguardar as informações dos pacientes. Então, a falta da consideração da perspectiva dos pacientes também quanto à aceitação dos registros eletrônicos também é importante. Então, quem é o dono do prontuário, dono daquelas narrativas, dono de todas aquelas informações que estão ali contidas, é o paciente. Então, ele precisa ser considerado. A sua perspectiva em relação àqueles dados tem que ser sempre considerados. E, pelo que eu tenho lido,
e isso mereceria talvez uma revisão de escopo sistemática, que a produção científica acerca dos aspectos relacionados à privacidade dos pacientes nos prontuários eletrônicos tem sido, pelo que eu tenho lido, claro que isso tem um viés de seleção, mas assim é a minha visão a partir de leituras feitas. Essa questão ela passa pela falta, não é, de estudos empíricos. Por quê? Porque a produção que a gente lê parece ser quase inteiramente de natureza conceitual, teórica, sem evidências empíricas. Então, embora os prontuários eletrônicos ofereçam tantos benefícios, o futuro dos cuidados de saúde exige que os riscos dessa ferramenta sejam reconhecidos e sejam superados adequadamente. Então, essa pergunta, né, o prontuário eletrônico muda o cuidado em saúde? Então, na minha perspectiva, sim, muda, né? Mas temos que, ao mesmo tempo em que reconhecemos que os serviços de saúde lidam com informações sensíveis, pessoais dos pacientes e que só podem ser geridas de forma eficaz com o apoio de tecnologias da informação e comunicação, é preciso salientar que os dados de saúde de um paciente impactam diretamente a esfera mais pessoal e íntima de uma pessoa. Algo que normalmente se pode querer manter reservado para si mesmo ou para aquele profissional em que o paciente confia que é mais próximo dele. E o conhecimento dessas informações por terceiros pode atentar contra a intimidação, né, pessoal e familiar. E não podemos esquecer também que em um prontuário eletrônico, um prontuário clínico de forma geral, não estão apenas dados de saúde, mas também informações sobre raça, etnia, orientação sexual ou mesmo crenças, tradições, valores pessoais. Então, existe um forte vínculo entre confidencialidade da informação de saúde e o livre desenvolvimento da personalidade, já que muitas doenças da personalidade não, desenvolvimento da relação médico-paciente, né? E que a persona, né, do paciente, ela pode ser exposta, né, a questões de ruptura da anonimicidade, do sigilo. Então, isso tudo é importante, né? E as instituições de saúde não armazenam apenas dados de saúde, mas também resultados de exames, né? Até genéticos, né? Biológicos e genéticos, que são capazes de revelar não apenas a saúde atual da pessoa, mas também a futura, por meio de marcadores genéticos, e não apenas do paciente, mas também de sua família. Então, essas informações genéticas podem se tornar um importante elemento de discriminação também no âmbito laboral, de trabalho, né, ou no setor de seguros. Então, o acesso indevido à informação de saúde pode dificultar o exercício de outros direitos fundamentais. Então, por exemplo, um paciente portador do vírus HIV, que é estudante de uma instituição qualquer. Ele pode ter dificuldades para se matricular e usufruir do direito à educação. Uma pessoa que é dependente do álcool, que está reabilitado, mas ele está buscando emprego, ele pode enfrentar obstáculos para exercer o seu direito ao trabalho. Então, tudo isso é importante. E a confidencialidade do prontuário
O acesso à informação de saúde apenas por pessoas autorizadas e não por terceiros é também um instrumento de garantia da assistência em saúde, porque o atendimento em saúde se baseia na confidencialidade da relação médico-paciente, que é, acima de tudo, uma relação de confiança, de lealdade. Né? Então, aqui finalizo esta, esta discussão em formato de monólogo, mas eu espero que vocês possam escrever algum das suas ideias e pensamentos em relação a essa temática aqui nos comentários, né? Então, o que é que você pensa disso? Né? O que é que você já vivenciou em relação a essa questão? Você acha que há interferência na relação médico-paciente, ou então haveria um distanciamento maior entre o médico e o paciente? Então, deixando de lado essa questão de um medo ancestral, digamos assim, do que é novo, o prontuário eletrônico já não é tão novo, né? Mas em determinadas regiões, determinados lugares o medo de errar ou de que, de repente, tudo que alguém fez seja apagado. Então, nós que somos de uma outra geração, não somos nativos digitais. A gente sabe escrever bem, mas assim, o domínio, né, da informática não é uma habilidade, não é uma característica de todos nós. Né? Então, a dificuldade de utilizar essas ferramentas, né, também é um dos elementos que representa um desafio na implementação desses sistemas. Mas nós podemos aprender, nós aprendemos. Né? Então, assim, finalizo este vídeo com essa temática e gostaria que vocês respondessem, coloquem aí nos comentários, que aí depois eu venho aqui e leio, e aí pode passar de um monólogo, né, para um diálogo. Né? Então, até a próxima.